Oi, tudo bem? Eu sou a Ivy aqui do canal VegTube e hoje eu tô aqui para te ensinar um pão de máquina sensacional, sem glúten, feito em apenas 5 minutinhos. Você nunca mais vai reclamar que não tem pão fresquinho na sua casa. Uma coisa que eu escuto muito é de que as pessoas não conseguem fazer pão porque elas não têm tempo. Ivy, é muito difícil ter uma alimentação saudável porque, olha, o pão, por exemplo, demora para ser feito, eu não tenho todo esse tempo, eu saio de casa, não dá, eu compro pão. Mas hoje eu vou te ensinar aqui a fazer uma receita de pão sem glúten, super gostosa, que você faz em gasta 5 minutos só no seu dia. Juro pra você, 5 minutinhos, vai colocar tudo ali no cestinho da máquina e a máquina vai fazer o restante do processo. Em 1 hora você vai estar com um pão fresquinho na sua casa. Esses 5 minutinhos, com certeza você ia gastar lá no mercado. Aposto que ia gastar mais do que isso para conseguir achar seu pão e comprá-lo. E vai comer de uma forma muito mais saudável e um pão muito mais nutritivo. O primeiro passo dessa receita é você ter uma máquina de pão, independente de qual seja a marca, você precisa ter uma máquina dessa, né, uma panificadora. Elas não são muito caras, para mim eu acho muito útil para o pão do dia a dia, sabe? Porque não dá para você fazer pães muito grandes, mas dá para fazer ali um pão que para uma família vai durar 1 dia, 2 dias, né? Um pão bem gostosão. E dá para você fazer pães normalmente com glúten, é o que mais se recomenda fazer, até se você olhar o manual das máquinas vai falar várias opções de pães com glúten. Mas eu desenvolvi essa versão sem glúten de pão, super nutritiva, que dá para fazer também nessa maquininha de pão. E é o que eu tenho feito muito em casa, tá bom? Então o primeiro passo é a gente colocar o fermento aqui, eu vou usar o fermento biológico seco, é o fermento para pães mesmo. E aí a gente vai adicionar a água logo no fermento para ir ativando esse fermento, né? Na sequência, eu gosto de colocar farinha de linhaça e o psyllium. Esses ingredientes são importantes principalmente para a liga da massa, porque é um pão sem glúten, então ele precisa ter elementos de liga, tá bom? E além disso, o pão sem glúten, muitas vezes ele resseca mais rápido, né? Então o psyllium é essencial para garantir um tempo maior de umidade desse pão. Ele fica bem mais gostoso. Agora a gente vai adicionar as farinhas. Eu vou usar a farinha de aveia. Eu comprei aveia em flocos mesmo e bati ela até virar farinha. E é assim que eu uso na minha casa, tá bom? A outra farinha que a gente vai usar é a farinha de grão de bico. Você vê que é um pão com farinhas bem nutritivas, que vão realmente te trazer nutrientes, né? Porque não adianta nada você fazer um pão sem glúten usando farinhas só refinadas. Polvilho, fécula, farinha de arroz branca, porque aí seu pão vai ter, inclusive, um alto índice glicêmico e não vai ser o mais saudável, porque ele não vai te trazer nutrientes de verdade, né? Então é sempre importante você optar por versões de pães sem glúten que tenham ali farinhas que sejam nutritivas. Principalmente para comer no dia a dia, né? Que é o nosso caso aqui. Você tá vendo que todas as quantidades de ingredientes estão aqui no vídeo, sempre marcadinha. Mas se você quiser a receita escrita toda detalhada, com todos os ingredientes e todo passo a passo, você pode fazer parte da nossa família vegana. E lá você vai acessar essa receita completa, toda detalhada e todas as outras receitas que a gente posta diariamente, tá bom? Vale a pena, você contribui um pouquinho, ajuda a gente a manter todo esse trabalho e ainda tem o benefício de ter todas as receitas na palma da sua mão. Agora a gente vai adicionar aqui a fécula de batata e o polvilho doce. A gente vai finalizar aqui com o sal. Então vamos levar lá para o cesto e começar a bater. Agora é só escolher a função para ele começar a bater. Mas é importante você saber escolher a função na sua máquina. Então, independente de qual marca é a sua máquina, você precisa olhar no manual e ver qual a função que bate 12 minutos, descansa 11 minutos e depois assa 35 minutos. Essa foi a função, aqui na minha panificadora, é a função Ultra Rápido 1. Essa foi a função que deixou meu pão mais gostoso, mais fofinho e mais bonito.
Eu já fiz vários testes e essa é a melhor função, tá bom? Então escolhe, olha o seu manual, sempre tem lá no manual uma tabela que ele mostra quais são as funções e os tempos de preparo. Então ele bate, descansa, assa. Você tem que olhar nessa função porque não pode ficar descansando muito tempo, não pode bater 2 vezes, tem que ser a função que bate uma vez. Combinado? Então vamos lá, eu vou escolher aqui a minha função, que vai ser a função 6, e vou dar início. Começa a bater. Pode até fechar aqui, aí a gente vai deixar bater um pouco e vamos olhar a textura da massa. Porque pão, gente, a textura diz tudo, entende? Não dá para você querer fazer o pão, só colocar as coisas lá e sair correndo. Então você vai ficar aqui um pouquinho olhando a textura da massa. Qualquer coisa você coloca um pouquinho mais de água, né? Você consegue ajustar um pouquinho mais de farinha se precisar. Então essa textura ideal é a que eu vou te mostrar agora. Tá vendo que a minha massa tá meio seca? Então a gente precisa colocar um pouco mais de água para garantir a textura certinha dela. O pão sem glúten ele precisa ser mais mole do que duro. É importante você sempre pegar uma espátula e ir pegando a farinha da borda aqui, ó, para ajudar a máquina, e aí ela vai misturando bem para ficar uma massa bem homogênea, tá bom? Com a massa nessa textura, a gente vai adicionar a gordura da nossa receita, que a gente ainda não adicionou, o óleo, tá bom? Então a gente vai incorporar, você vai achar o ponto da massa e o óleo você vai incorporar depois deste ponto aqui. Pronto, deixa bater ali sozinho, ele já vai conseguir incorporar tudo isso na massa. E aí acabou o nosso trabalho, é só isso, você acredita? Só isso. E agora é só deixar lá a máquina batendo, fazendo a função dela, que seu pão daqui 50 minutinhos vai sair perfeito, lindo e maravilhoso para você comer. Ó, e já aproveita e clica aqui no card ou no link que está aqui na descrição do vídeo e adquira o nosso e-book com mais de 25 receitas de pães irresistíveis para todos os momentos. Eu aposto que você não vai mais precisar comprar pão, você vai fazer pães tão deliciosos na sua casa que todo mundo vai se apaixonar. Meu pão já ficou pronto, tirei ele aqui da panificadora. Olha que lindão. Gente, não é por nada, mas um pãozinho fresquinho desse daqui pronto em casa, tão rápido, olha, dá para comer saudável em casa, hein? Fala a verdade, sem glúten ainda por cima. Então, se você gostou dessa receita, quer aprender a fazer pães irresistíveis e saborosos, não esquece de aproveitar o cupom que está aqui embaixo e também de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Beijo, até mais!